Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, um dia abençoado, maravilhoso, produtivo e iluminado para você, cheio de muita graça e paz, assim como desejo que seja o meu. Atrasado aqui, né? Não apareci alguns dias nas lições com vocês. A Luciana até brincou comigo, casa de ferreiro espeto de pau. Mas não, viu, pessoal? É porque eu tive problemas técnicos, meu SSD do meu computador deu problema. E como é um computador de alta performance, né? Placa de vídeo gamer, instalação, configuração. Aí desde sábado, né? Eu tô nessa briga aí para configurar minha máquina. Vim para cá no domingo à noite, não consegui fazer, né? Enfim, ontem também. Acabou tumultuando também meus trabalhos aqui da loja e infelizmente, né, eu não pude estar aqui no compromisso com vocês, mas eu quero agradecer a compreensão de cada um e eu vou entregar o meu melhor aqui, né, pra gente fazer uma lição top, porque ficar uns dias sem o 100, né, que é um curso em milagres, eu já fico já meio balançado, meio em choque, porque é um aprendizado muito bom, né, são cada lição que a gente tira que vou falar para vocês, é muito transformador. Bom, para quem não conhece, né, antes da gente começar aqui, que eu não fiz a apresentação, essa ferramenta aqui, ó, Um Curso em Milagres, é a ferramenta que a gente está estudando aqui, fazendo tanto os exercícios quanto o livro texto. E o que essa ferramenta traz para nós, né? Ela traz pensamentos mais claros sobre espiritualidade. Não falas de religiosidade, tá? Mas de espiritualidade. É quando eu consigo conectar de forma mais profunda comigo mesmo. Então, essa é uma ferramenta que ajuda demais. Quem quer se conhecer melhor, quer ter uma conexão melhor com Deus, né? Quer se encontrar. Então, eu falo para vocês que esse ano, né, eu tô trabalhando a minha paciência, os meus níveis de ansiedade de uma forma muito mais concentrada do que anteriormente. Até eu estudei, né, nos últimos anos muito sobre autoconhecimento, vim acompanhando alguns grandes mentores, né, inclusive um cara que eu gosto mais da forma como ele fala, como ele lida, né, com esses desafios da vida, e ele traz essa abordagem não só para o tema vida, mas ele usa isso muito no marketing de diferenciação, que é o nosso querido Pedro Superti, com conversas aí, né, de outro mundo. E de fato, sim, muito bom, muito poderoso e muito efetivo. Então, se você gosta, né, desse tipo de assunto, quero convidar você aqui para estar se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, não perde a oportunidade, né, de estar aqui com nós diariamente, podendo aprender. Então, tanto a parte da leitura do livro texto, do livro de exercícios. Lamentavelmente, né, mas tudo isso tem um motivo também, eu não pude estar aqui com vocês nesses dias, mas sinto muita falta e eu tô gravando vou gravar umas lições aqui a mais para poder estar postando aí para vocês. E eu sei que, né, tem uma galera que vê, por isso que eu quero até pedir a compreensão, agradecer a compreensão de vocês, porque como eu não pude estar aqui, às vezes a galera também, eu tenho certeza que sente essa falta aí. Mas, enfim, né? Isso aí, sem dor, sem sofrimento. Sempre importante olhar com clareza para tudo que está acontecendo. Meus leões, meus leoas, é o seguinte, a gente já está aqui na lição 181, na verdade, né? Que eu vou gravar aqui com vocês agora, só que antes tem uma pequena introdução. E na introdução aqui, nada mais ele fala. É assim, ó, as nossas próximas lições têm a finalidade especial de fortalecer a tua disponibilidade para tornar mais firme o teu fraco comprometimento e unir as tuas metas esparsas em uma única intenção. Uma constante e total dedicação ainda não te é pedida, mas te é pedido agora que pratiques com o intuito de alcançar a sensação de paz que esse comprometimento unificado te proporcionará, ainda que de modo intermitente. É a experiência disso que garante que te dedicarás toda a tua vontade a seguir o caminho que o curso propõe. Então ele traz aqui claramente para nós, né? Às vezes é o que eu sempre falo, não é que a gente não quer se dedicar, mas acontecem circunstâncias que, eu mesmo fui impedido, né, de estar aqui com vocês, de estar exercitando, de estar praticando. Flávio, mas isso vai criar um mal, né? Vai criar um sofrimento? Não, tá tudo bem. Mas se você puder estar aqui todo dia, estar empenhado, estar compromissado, né? O nível de entrega que você faz é grande, a sua
volta, né, o seu retorno que você tem é muito maior. Então ele te fala aqui para você o seguinte ainda, né, a paz de uma forma intermitente, né? Ele traz aqui, ó, ainda que de modo intermitente que você tenha a paz, porque a gente às vezes não consegue colocar a ferramenta no comprometimento como a gente deveria ou gostaria de colocar, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra. Então, às vezes, o nível de comprometimento, né, pessoal, que a gente tem com as nossas tarefas, com o nosso dia a dia, ele é muito importante, né? E isso, olha só, em todos os aspectos que eu falo isso. Então, o nível de comprometimento com tudo que a gente faz, com a nossa família, com o nosso trabalho, com nós mesmos. Então, eu estava conversando isso, né? Eu fui cortar o cabelo na segunda-feira. E eu tava até conversando lá com o menino que corta o cabelo, e eu tava falando pra ele, né? E olha só como é que as coisas, às vezes, tudo remete, de uma certa forma, às lições que a gente aprende ao longo do caminho. Por que a gente tem que ter comprometimento? Ele tava lá comigo, pô, ele me perguntou, olha só, uma pergunta boba, né? Ele perguntou assim, você lava a barba com o quê? Com shampoo, com sabonete, com shampoo de cabelo normal? Eu falei, cara, eu lavo a barba com shampoo mesmo, meto lá e faço, né? Que eu fui cortar cabelo e barba. Falou, cara, não pode fazer isso não, porque a barba tem o shampoo de barba tem um pH diferente, que o pelo é diferente, não é o mesmo da cabeça e tal. Aí eu falei, pô, e por que você não falou isso lá no seu Instagram? Por que você não fala isso lá? Ah, mas porque eu sou tímido, não sei o que e tal. E ele começou, né? Eu comecei a trocar essa ideia com ele. Falei, cara, às vezes tem muitas pessoas que precisam ouvir a sua palavra, ouvir o que você tem para ensinar, e às vezes você acha que talvez isso não tenha significado, não tenha importância. E depois que ele cortou o cabelo lá, a gente foi bater um papo lá de fora lá do salão, e ele tava falando, pô, às vezes tem pessoa que tem vergonha de perguntar sobre isso, né? Qual shampoo que usa, se tem o shampoo próprio, se não tem, qual que é o estilo, porque se ele ensina, se ele educa as pessoas ali, aquele público que quer ter conhecimento sobre isso, pô, ele tá ajudando de uma certa forma as pessoas a se cuidarem, né? E nada mais justo do que a gente ter esse autocuidado com nós mesmos. Não no ponto de isso ser narcisismo, né? Aquela super vaidade. Mas, pô, todo mundo quer se cuidar bem, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que se cuidar da sua aparência, do cabelo, da barba, do jeito, porque tudo isso comunica, né? A forma como nós falamos, como nós transmitimos, a nossa imagem também fala sobre nós. Então, se Deus é perfeito na sua criação, então ele é perfeito também no nosso estilo de como ele nos definiu. Então, para que isso eu transpareça essa luz na vida das pessoas, eu tenho que me cuidar. Pô, se eu falo aqui com vocês de um curso em milagres, né? Se eu não pratico isso na minha vida, se eu não aprofundo, se eu não me conecto com as pessoas em outros níveis, qual que é o meu comprometimento de fato com todas essas lições que a gente está fazendo aqui para trás? Aí eu tenho que me fazer essa pergunta e refletir sobre isso, tá? Continuando aqui na introdução. Agora as nossas lições são orientadas especificamente para ampliar horizontes e abordar de forma direta os bloqueios especiais que mantêm a sua visão estreita e por demais limitada para deixar-te ver o valor da nossa meta. Procuramos agora erguer esses bloqueios que por breves momentos, as palavras por si só não podem transmitir a sensação da liberação que o fato de erguê-los te trará. Mas a experiência da liberdade e da paz, que vem enquanto desistes do rigoroso controle daquilo que vês, fala por si mesma. A tua motivação se intensificará de tal forma que as palavras passarão a ter pouca importância, terá certeza do que queres e do que não tem valor. Ou seja, né, nessas próximas etapas, tirando as próximas lições, que são 20 mais os dias da revisão, a gente já não vai trabalhar tantas palavras, a gente vai ter que olhar mais esse lado da essência, mergulhar de fato dentro de nós. Eu não posso olhar superficialmente. Estava até conversando isso com Elisângela, né, sobre a leitura. Esses dias ela estava lendo aqui, eu até trouxe isso na lição anterior,
Aí eu perguntei pra ela, pô, me ensina aí, me explica o que você aprendeu e tal. Ela falou, ah, mas rolou isso, isso, isso. Mas não é às vezes igual, por exemplo, eu pego uma leitura aqui, claro que cada um vai interpretar de uma determinada maneira. Só que às vezes eu tenho que perceber qual que é o nível de superficialidade que eu tô olhando sobre o tema, sobre o assunto. Se eu tô mergulhando nele de maneira profunda, que é quanto realmente faz sentido para mim, ou se eu tô mergulhando de forma superficial, de forma para falar assim, ah, eu tô iluminado, eu tô trabalhando, eu tô fazendo um curso em milagres. Claro que se você tá acompanhando, você tá se tornando uma pessoa melhor, você tá evoluindo. Só que, tipo, você tá mergulhando de fato num oceano mais profundo para compreender o aprendizado aqui, ou você tá olhando sempre precisando de um monte de palavras? Engraçado, né? Que até no livro que. Tem um livro, eu esqueci até o nome do autor, vou até olhar aqui pra gente agora, A Arte de Pensar Claramente, né? Ele fala duas partes muito interessantes que eu acho que até a gente trouxe isso aqui nas lições, ó, A Arte de Pensar Claramente. Deixa eu ver o autor aqui só para falar para vocês, que é do Rolf Dobelli. Rolf Dobelli. Ele fala, né? Ele já começa o livro trazendo questão muito importante. Visite o cemitério, tá? Aí eu tava até fazendo essa leitura com o Elisângela, e quando ele fala do cemitério, ele traz exemplos de quê? Quantos astros do rock que não subiram aos palcos? Quantas pessoas que deixaram de escrever os seus livros, seus best-sellers? Às vezes deixou de falar, deixou de escrever. Quantas pessoas deixaram de mostrar a sua arte, o seu talento? Por quê? Qual que foi a reflexão que ele fez disso? Sobre morte, sobre cemitério? Não, ele fez uma reflexão interior. No final ele falou, pô, visita o seu cemitério. Qual que é o seu cemitério que você tem que visitar? Para ver quais sonhos que talvez estejam enterrados lá, quais são as dores que você tem, os sofrimentos. Ah, eu tinha aquele desejo no meu coração de me tornar, de fato, né? São sonhos realmente que trazem para mim. Ah, eu tinha um sonho de escrever um livro, eu tinha um sonho de viajar para tal lugar, eu tinha um sonho de ser médica. Mas espera aí, será que algum dia eu coloquei de fato pensado de uma forma clara para mim fazer, ou eu olhei de forma superficial? Então, quando ele traz essa abordagem, né, às vezes muita gente pode olhar esse tema de forma superficial, mas ele traz uma abordagem muito mais profunda. Inclusive, no final desse tema, né, ele finaliza dizendo: é doloroso, mas é importante que você visite. E ele traz, eu acho que um curso em milagres traz muito disso aqui, quando a gente fala justamente do seguinte, né, de você erguer essas barreiras, e de fato às vezes a gente tem muitas barreiras que nos impedem, que nos seguram de prosperar, de avançar, de evoluir. E eu fico como, né? Eu fico matando os meus sonhos e colocando ele nos meus cemitérios. Até a Lucilena Galvão, para fazer um parênteses nisso, numa live que eu vi muito interessante, ela fala sobre isso, né? Tem pessoas que têm a casa dele um cemitério de sonhos. A pessoa começou, por exemplo, tocar um instrumento, começou a fazer uma arte, foi lá, comprou um esqui, vou esquiar, mas nunca aprendeu, comprou um patins, vou aprender a andar de patins. Então sempre começa a fazer algo, e sempre que aparece algum desafio, a pessoa enterra, né? Vira aquele cemitério de sonhos, de coisas não realizadas. Eu sei porque eu vivi isso, de uma certa forma, muitos anos. E o que eu pude observar, né? Eu pude observar que, pô, tem coisas que tem que fazer, eu tenho que me entregar, eu tenho que me jogar em determinadas mudanças. Então, se eu não me jogo nessas mudanças, as coisas eu vou só enterrando esses sonhos. E eu tenho visto isso cada vez mais, tem batido isso na minha porta frequentemente. E só que assim, às vezes a gente não desdobra os passos para realizar isso que a gente quer, né? A gente às vezes quer fazer de uma maneira muito controlada, controlando, vendo tudo que está acontecendo e querendo que às vezes, muitas das vezes aconteça do nosso jeito, sendo que, pô, não é do meu jeito que vai acontecer, do jeito que Deus vai conduzir o caminho para mim, mas eu tenho que confiar que ele vai conduzir e vai me levar até aquele resultado. Não importa o como, mas ele vai me levar até aquele resultado. Então isso, pô, é abrir meu coração, é me entregar de fato para essa coisa, né, do sentir de fato, que é o que ele está pedindo aqui, para a gente erguer
esses bloqueios, esses medos que a gente tenha, nem que seja por um instante, se você não conseguiu erguer todos para você, conseguir tocar os seus projetos, conseguir se realizar. E quando eu levanto essas barreiras, que por mais que sejam por um instante, pô, já começa a transformar, né? E aquela coisa da história de Fidípides, uma única palavra e... Às vezes, quantas vezes a gente deixa de falar uma única palavra, tá? E passa aí nossa vida por aí, tá? E assim iniciamos a nossa jornada para além das palavras, concentrando-nos em primeiro lugar naquilo que ainda impede o teu progresso. A experiência do que existe além da defensividade permanece fora do alcance enquanto for negada. Ela, por estar presente, mas não podes aceitar a sua presença. Ela pode estar presente, tá? Mas não pode aceitar a sua presença. Porque às vezes você não está entregue, às vezes você não está 100%. Por isso agora tentamos ultrapassar todas as defesas durante alguns momentos a cada dia, nada mais do que isso é pedido, pois nada mais é necessário, isso será o suficiente para garantir que o restante virá. Ou seja, né, se entrega, pô, se joga, às vezes essa questão de você se jogar, se colocar à disposição, ela vai fazer toda a diferença, apesar que você pode até achar que não. Bom, vamos lá para a nossa lição. Vou deixar o título aqui na tela para vocês. Nós estamos na lição 181, confio em meus irmãos que são um comigo. Deixei o título aqui embaixo na tela para vocês, tá? E vamos lá para a nossa lição. Confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo. Quando atacas o irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele, tu não olhas além dos erros que ele faz. Pelo contrário, esses erros são ampliados e tornam-se bloqueios que obstruem para ti a tua conscientização do ser que está além dos teus próprios equívocos e além dos seus pecados aparentes, assim como os teus, como dos teus. A percepção tem um enfoque. É isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente. A tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção que substituiu aquela que tinhas antes. Retire o teu enfoque dos pecados do teu irmão e experimentarás a paz que vem da fé na impecabilidade. Inclusive, né, teve um dos temas agora do livro texto que fala sobre a impecabilidade do teu irmão. Então a gente já começa a entrar nessa seara aqui. Esta fé recebe o seu único apoio seguro daquilo que vês nos outros além dos pecados, pois os equívocos que eles cometem, se focalizados, são testemunhos dos pecados em ti, e não transcenderás esse modo de vê-los, e não verás a impecabilidade que está além. Pô, eu falo isso demais por mim, porque às vezes eu sempre olho e eu tinha muito esse lado, de uma certa forma, ainda tô trabalhando para vocês verem, o tanto que a gente tem que perceber certas coisas, né? Eu tô trabalhando muito nisso, porque às vezes eu olho, principalmente na minha área, no quesito profissional, eu fico olhando os profissionais comparando, pô, por que aquele cara tá alavancando ali em tal nível e eu não tô? E às vezes eu vou lá e vou analisar lá dentro, às vezes eu entro lá, conecto com a pessoa para ver o que ele tá fazendo de diferente, e às vezes não existe a bala de prata, né, que é a salvação. O que esse cara tá fazendo que ele tem diferente? Ele apenas tá lá, ele apenas tá falando. E quantas vezes eu deixo, às vezes, de falar me preocupando, né, com esse julgamento em níveis excessivos de querer fazer perfeito, e eu não entendo que eu tenho que começar, às vezes, pequeno, eu tenho que começar aprendendo, eu tenho que começar me soltando, sem julgamento, sem olhar de forma crítica para o outro, né, eu tenho que olhar com amor, com carinho, eu tenho que entender que ele é um comigo. Então, se eu não entendo isso, eu vejo ele separado e automaticamente, às vezes, o que eu vejo no outro é o que principalmente está me abalando, está afetando em mim. E eu tomo isso muito para mim, porque eu me cobro demais nesse aspecto, gente, eu cobro demais, muito, vocês não têm noção. E às vezes eu deixei de realizar tanta coisa já, justamente por ficar nesse nível elevado de julgamento. Talvez você pare e pense assim, pô, Flávio, mas por que você não conseguiu se libertar disso ainda? Porque eu sei que às vezes os mesmos, talvez
não os mesmos, tá? Mas na similaridade, na proximidade, todos nós vamos ter esses desafios de crenças que são muito enraizadas dentro de nós, que talvez nós não vamos conseguir libertar logo de cara, a não ser que eu aumente o meu nível de entrega, o meu nível de comprometimento, a minha entrega espiritual. Ah, então tá faltando entrega? Posso falar que sim, tá faltando entrega. Sabe? Então eu tenho que ser autocrítico comigo mesmo. Tem hora que eu tenho que ser duro, não no sentido de me diminuir, né, de superestimar. Porque às vezes a gente tem, né, existem muitos estudos que comprovam isso e também até espiritualmente, se você olhar esse sentido de você se superestimar às vezes tanto para mais, que são pessoas muito otimistas, como também as pessimistas, elas se superestimam, só que de forma oposta, para menos, porque elas não conseguem, né, olhar para dentro de si e falar, pô, peraí, o que, que eu preciso fazer para estar conectada comigo mesmo? O que, que eu preciso fazer diferente? Olhar para o outro, às vezes, sem ter esse olhar de julgamento, essa punição. Então, às vezes, automaticamente, muitas das vezes, eu me sinto me punindo, né, olhando o pecado do outro, talvez o erro do outro, eu tô olhando, às vezes, muito mais o meu. E tem aquela história na Bíblia, né, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que de Paulo. Eu acho que é isso, né? Deixa eu até confirmar aqui para vocês. É isso mesmo. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, às vezes, quando eu falo muito, né, eu sei muito mais sobre Pedro, no caso que sou eu, do que sobre Paulo. Porque eu tô falando de mim mesmo, né? Então, olha como isso às vezes trava esses aspectos e a gente não consegue, pô, até consegue, a gente entende, a gente vê, a gente enxerga, só que às vezes eu sinto que eu não tô conectado ainda 100% comigo, porque falta de comprometimento, de um pouco mais de entrega, então eu tenho que olhar isso com mais atenção, com mais carinho para que isso possa ser, levantar, né, essa barreira ainda que me impede de me conectar de forma mais efetiva comigo mesmo. Portanto, ao praticarmos no dia de hoje, primeiro deixaremos todos esses pequenos enfoques darem lugar à nossa grande necessidade de permitir que a nossa impecabilidade se torne aparente. Instruímos as nossas mentes de que é isso que buscamos e só isso, por apenas um momento. Não nos importamos com as nossas metas futuras, e o que vimos no instante anterior nos é indiferente durante esse intervalo de tempo em que praticamos mudar a nossa intenção. Buscamos a inocência e nada mais. Nós a buscamos sem outra preocupação, senão agora. Então, às vezes, enxergar a impecabilidade em nós é enxergar a impecabilidade no outro também. Senão, ele não é um comigo. Senão, o meu irmão não é um comigo. Não é porque é meu irmão de sangue, é as pessoas, porque eu estou o tempo todo julgando, não consigo ver impecabilidade nem por um minuto, nem por um momento. Um dos maiores obstáculos ao êxito tem sido o envolvimento com as tuas metas passadas e futuras. Tu tens te preocupado bastante, reconhecendo o quão extremamente diferentes são as metas propostas por esse curso em relação àquelas que tinha antes. E também ficastes consternado diante do pensamento deprimente e restritivo de que mesmo que venhas a ter êxito, inevitavelmente perderás o teu caminho de novo. Como isso poderia ter importância? Ele pergunta aqui. Pois o passado se foi, o futuro apenas é imaginário. Essas preocupações não passam de defesas contra uma mudança no atual enfoque da percepção, nada mais. Deixamos essas limitações sem sentido de lado por um momento, não olhamos para crenças passadas e aquilo que acreditaremos não interferirá em nós agora. Entramos no tempo da nossa prática como uma única intenção, contemplar a impecabilidade interior. Olha que interessante isso, né, que ele traz aqui. Principalmente nesse último aqui, quando ele pergunta por que isso poderia ter importância. Aliás, né, ele fala aqui como isso poderia ter importância. Pois se o passado se foi e o futuro é apenas imaginário. O passado se foi e o futuro é apenas imaginário. Por que tanta preocupação na minha cabeça, tanta preocupação na minha mente? Até me pergunta aqui agora, né? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
Por que, Espírito Santo de Deus, me ajuda a me trazer essa resposta? Por que a gente trava tanto? Por que a gente é tão bloqueado? Não faz sentido, né? Parece, como é que eu vou dizer? Parece loucura a gente falar isso, mesmo a gente sabendo. Olha, o quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se conecta, a gente tem que entender que tem muito ainda a ser aprendido. Isso aqui é apenas o começo, né? Talvez por isso que se fala muito em, às vezes, reforçar esse treinamento de um curso em milagres 1, 2, 3, 5, 10 vezes. E eu até trouxe atrás ali falando, pô, eu não sei se eu faço outro ano, porque eu quero pôr isso em prática, mas quiçá não precise fazer de novo, né? Depende do nível de crença que você tá, depende do nível de entrega. Então tudo isso, né, influencia aqui nesse resultado final. Então ele traz aqui: reconheceremos que perdemos essa meta se, de alguma forma, a raiva bloquear o nosso caminho. E se os pecados de um irmão nos ocorrerem, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos aos nossos próprios equívocos, que magnificaremos e chamaremos de nossos pecados. Assim, por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo as nossas mentes a mudarem de enfoque, dizendo, olha só, hein, vamos dizer bem claro para nossa mente, não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Repetindo, não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. É aquela coisa que eu já trouxe aqui em lições passadas, do nível de desconfiança que nós temos, às vezes, das pessoas. Não, mas eu não vou falar isso pro fulano, não, porque fulano é isso. A gente sempre olha com desconfiança para as pessoas, a gente sempre olha com medo, olha com receio, e às vezes a gente está vendo diferente, né? Com medo de talvez esse no seu caminho, querer, sabe? A gente viaja na maionese, né? A gente se perde no meio do caminho por causa de besteira, porque a gente volta lá atrás de uma certa forma e tá julgando, né? A gente não conseguiu perdoar, não conseguiu se libertar, talvez da forma como deveríamos nos libertar, da forma como deveríamos nos conectar com nós mesmos. Continuando, também usaremos esse pensamento para nos manter a salvo durante o dia. Não buscaremos metas a longo prazo. À medida que cada obstrução parecer bloquear a visão da nossa impecabilidade, buscamos apenas fazer cessar por um instante a miséria que o enfoque sobre o pecado trará, o qual, se não for corrigido, permanecerá. Também não pedimos fantasias, pois o que buscamos contemplar está verdadeiramente presente, que é nós, né, no momento do agora. À medida que o nosso enfoque vai além dos equívocos, contemplaremos um mundo totalmente sem pecado, quanto tudo o que quisermos ver for apenas isso. Quanto isso for tudo o que buscamos em nome da verdadeira percepção, os olhos de Cristo serão inevitavelmente nossos. É o amor que Ele, né, que Deus sente por nós, e também se tornará nosso. Isso será a única coisa que veremos refletida no mundo e em nós mesmos. Por quê? Você para de ver sofrimento, né? Você para de ver dor, você para de julgar. Então você não fica mais nessa crise de julgamento que a gente vive. Porque eu estou olhando para o meu irmão na impecabilidade. Não tem mais pecado. E é isso, de fato. Né? Enquanto eu não vejo o pecado no outro, eu não vejo o pecado em mim. Porque quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. E para finalizar aqui, o mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se a prova de que somos sem pecado. E o nosso amor por todos aqueles que os quais olhamos atesta a nossa memória do santo ser que desconhece o pecado e que nada poderia conceber fora da sua impecabilidade. Buscamos essa memória ao voltarmos as nossas mentes para a prática de hoje. Não olhamos nem para frente nem para trás. Olhamos diretamente para o presente, que é o agora. E depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. A nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus nesse instante. A nossa vontade é una com a sua. Fim do livro de exercícios. Olha só, meus leões, olha que top que ele está trazendo, né? Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos
que são um comigo. Então, se eu começo a olhar as pessoas diferente, se eu começo a julgar, se eu começo a me sentir diminuído, pronto, acabou. Tô liquidado, tá? Então, que a gente faça essa reflexão aí para que a gente possa se libertar disso. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão pela essa lição. Tamo junto. Até depois do fim.